Se você é dentista e tem interesse em carreira militar nas Forças Armadas, se eu te dissesse, por acaso, que estudar para esses concursos tem custo zero, você acreditaria em mim? Se eu dissesse para você que você não precisaria abrir mão de nada para conseguir passar em um desses 3 concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica, esses concursos das Forças Armadas, você ia acreditar em mim? Pois eu estou dizendo para você que estudar para esses concursos é justamente assim, tem custo zero, tá? E a recompensa é a maior atualmente da odontologia. Eu vou explicar melhor para você o que eu quero dizer com essas afirmações fortes que eu já fiz aqui no começo da nossa conversa, mas antes disso, é importante que eu me apresente para você, caso você ainda não me conheça. Bom, o meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército, essa, né, melhor dizendo, que é uma das 3 instituições que compõem as Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, e sou criador do curso Dentista e Militar. O objetivo do curso Dentista e Militar é ajudar dentistas como você que está me assistindo a conseguir aprovação em um desses 3 concursos, Exército, Marinha e Aeronáutica. E é justamente isso que a gente vem conseguindo fazer, já que, a essa altura do campeonato, né, já temos, obviamente, histórico de aprovação nos 3 concursos por parte dos nossos alunos, dentistas iguais a você, que a gente conseguiu ajudar, tá certo? Bom, vamos dando início aqui então para valer, porque agora eu tenho que responder, né, embasar, melhor dizendo aqui, aquelas afirmações fortes, né, que eu fiz aqui no começo da nossa conversa, né? Antes de fazer isso, é fundamental que a gente quebre uma crença importante que tem várias ramificações da cabeça de dentistas que pensam em fazer essas provas do Exército e Marinha Aeronáutica. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Tem muita gente que começa a estudar e para, e às vezes nem sequer começa a estudar porque, por exemplo, diz que não consegue estudar porque não tem tempo, porque não consegue parar de trabalhar para fazer isso. Por outro lado, tem outras pessoas também que dizem assim, eu não consigo me dedicar a esses concursos como eu gostaria de me dedicar porque eu tenho filho para criar, de repente. É uma das objeções mais comuns que chegam a mim, tá? Lá nos nossos canais, seja no YouTube, seja no Instagram, é uma das objeções mais comuns. Tem muita gente que diz assim também, eu tenho muitas obrigações já além do meu trabalho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer mercado, sei lá, eu tenho que cuidar do carro de vez em quando, né? São muitas obrigações diárias, né, que existem realmente, né, na vida de todos nós, e a pessoa coloca isso como desculpa, né, para não estudar para esses 3 concursos. Só que o grande erro nessas ramificações aqui que eu falei, de crenças limitantes, né, de objeções que as pessoas têm para estudar para esses concursos, o grande erro comum a essas e outras, inclusive, eu só listei algumas aqui, existem várias outras, tá? E ocupar esse vídeo inteiro aqui, por isso que eu nem trouxe elas, eu trouxe só as que eu considero as principais aqui. O grande erro presente em cada uma delas, melhor dizendo, é achar que estudar precisa substituir uma dessas atividades e, na verdade, não precisa. Você só precisa estudar no seu tempo livre. E todo mundo, todo dentista da face da Terra, todo dentista brasileiro, né? Não precisa ser todo dentista da face da Terra, porque o nosso universo aqui nesse momento de concursos para dentistas das Forças Armadas brasileiras, né, é o Brasil, né? Esse é o nosso universo. Então todo dentista brasileiro que cumpre os pré-requisitos desses concursos, vão filtrar ainda mais aqui, né, que está dentro do limite de idade, que possuem aqueles títulos obrigatórios que cada força exige, né? Cada um desses dentistas tem tempo livre. Isso é totalmente diferente de você querer ter mais tempo livre para estudar. Isso ninguém vai ter nunca. Todos os aprovados da história desses concursos, eu me incluo nessa história aí, quis ter mais tempo livre. Todo aprovado quis ter mais tempo livre. Só que isso ninguém tem, isso é uma impossibilidade. O que aprovados fazem, diferente de reprovados, que são essas pessoas que têm essas crenças, né, que acreditam que precisam substituir a vida inteira delas por estudos, como se elas fossem realmente estudar o tempo todo, né? Ainda tem essa, né? No fundo, essas pessoas estão se enganando, né? Estão procurando bengalas para não estudar. Tá? O que diferencia aprovados de reprovados
é utilizar o tempo livre, que todo mundo tem, volto a dizer, 100% aos concursos. E de maneira adequada também esse tempo que tem. Né? Estudar com direcionamento, com suporte, como, por exemplo, o que o curso Dentista e Militar dá. Ajuda, suporte, direcionamento, tudo isso. Tudo isso precisa ser aplicado ao seu tempo livre. Tá? E é fundamental que você se questione. Que você questione o que você faz no seu tempo livre. Será que por acaso você usa todo o seu tempo livre para assistir a última série da Netflix? Eu vou dar alguns exemplos aqui só, tá? Que eu tenho certeza que algum deles aqui vai se aplicar a você. Será que você usa o seu tempo livre para estar sempre por dentro da série mais recente da Netflix, a série do momento? Será que, por exemplo, você usa, não vou dizer todo o seu tempo livre, mas boa parte do seu tempo livre, por exemplo, aquele tempo ali antes de dormir, para ficar lá scrollando, né, o Instagram? Eu acabei de inventar esse verbo aqui, tá? Tô dando uma portuguesada aqui no verbo scroll, né? Será que você fica rolando ali o dedo no Instagram antes de dormir? E nessa brincadeira aí se passam todas as noites, meia hora, 40 minutos, 1 hora de tempo? Pô, se você tá fazendo isso durante meia hora, 40 minutos, 1 hora, todas as noites, vou repetir, todas as noites, você não poderia trocar isso por estudos? Se você fizesse isso durante o ano inteiro, seriam mais de 300 horas de estudo fácil. Eu tô falando só da parte da noite. É muito tempo de estudo que você está jogando no lixo. Será que você também não está jogando tempo de estudo no lixo em troca de compromissos sociais, entre aspas, obrigatórios? Por exemplo, você está indo para todos os aniversários de todos os colegas da sua turma de faculdade. Você está indo para absolutamente todos os casamentos que você é convidado. Você está indo para todas as reuniões familiares que agendam no ano da sua família ou da família do seu marido ou da sua esposa. Será que você precisa realmente disso? Essas coisas realmente estão te levando mais próximo dos objetivos profissionais que você tem? Eu não estou dizendo aqui que você tem que excluir todas as pessoas da sua vida, eu não estou falando para você ser radical assim. Mas você precisa se colocar em primeiro lugar. Se você não fizer isso, você não vai alcançar os objetivos profissionais que você tem. E os objetivos profissionais, eles se misturam com a nossa vida pessoal. Essa coisa, sabe, de se equilibrar, é até importante abrir um parêntese sobre isso aqui, porque esse é um grande mito que atrapalha muitas pessoas e que muitas pessoas, inclusive, se aproveitam disso para realmente se acomodar. Não dá para a gente distinguir a nossa vida profissional, os nossos objetivos profissionais, da nossa vida pessoal. Essas coisas elas se misturam e tá tudo bem. Se você escolheu bem a sua área profissional, se você gosta do que você faz, se aquilo ali te dá prazer, se aquilo ali te recompensa, financeiramente, inclusive também, se aquilo ali está te realizando em vários sentidos, não estou falando aqui de ser apaixonado por profissão, essas coisas não. Não precisa ser também não. Mas se aquilo ali está te recompensando, isso vai se misturar com a sua vida pessoal. Porque se você não estiver satisfeito com aquilo ali, isso vai afetar o seu pessoal. Não é verdade? Então é muito importante que você tenha esse discernimento. E aí eu te pergunto, essas futilidades, né? Eu dei só alguns exemplos aqui, né? Eu falei de Instagram, né? Eu falei de, por exemplo, assistir a série mais recente da Netflix, eu falei de compromissos sociais supostamente obrigatórios, né? Eu te pergunto, você trocaria essas futilidades por mais de 10 mil reais pagos na sua conta todo o primeiro dia útil do mês para o resto da sua vida? Porque é justamente isso que estudar para os concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica te garantem. Você trocaria? É claro que você trocaria. Ou você prefere o caminho tradicional da odontologia, que te dá esse tempo livre, né? Que você tanto preza por ter, né? Em troca de, sei lá, trabalhar o dia inteiro de 7 da manhã até as 8 horas da noite, né? Trabalho intenso durante muitos e muitos anos, sei lá, durante uma década, para nem ter certeza, depois de todo esse tempo, se esse seu esforço realmente vai ser recompensado. Porque essa é a rotina de dentistas que conseguem prosperar. Eu não estou aqui falando que a carreira militar
é a melhor solução do mundo e é a única coisa que você pode fazer e que você deve fazer. Não, eu estou dizendo que não existe custo-benefício melhor do que estudar para esses concursos atualmente no Brasil para quem é dentista aqui. Porque alguns meses se dedicando, sim, corretamente, usando todo o seu tempo livre para estudar, pode te garantir tudo isso que eu falei. Um salário de mais de 10 mil para a vida inteira, que vai aumentando, né, conforme você vai sendo promovido durante a carreira, né? Inclusive, salário do último posto ali da carreira pago durante a aposentadoria sem cortes. Isso tudo em troca de alguns meses de estudo, de sacrificar o seu tão, né, prezado tempo livre por estudo. Né? Existem dentistas bem-sucedidos no Brasil, milionários, riquíssimos, né, que nem cogitaram carreira militar, né, que montaram seus consultórios e deram muito certo, depois de uns 10 anos. E eles não tinham certeza que isso ia acontecer. Quando você estuda para concurso militar, eu não estou dizendo aqui também que o concurso é fácil de passar, não estou dizendo que estudar para concurso é garantia de aprovação, mas eu estou dizendo que é algo previsível. Existe um prêmio que está ali, né, no final do arco-íris, digamos assim, e você sabe que se você se dedicar, se você dominar a prova, você tem chances altíssimas de conquistar aquilo ali, rapidamente até, porque a maioria das pessoas, como você bem sabe, não vão abrir mão do seu tempo livre para estudar. É por isso que aquele número, eu sempre digo isso, né, quando eu tenho oportunidade, né? Se você de repente me acompanha, você já deve ter me ouvido falar isso alguma vez. Mas aquele número de inscritos por vaga, que varia, né, de concurso para concurso, Exército, Marinha Aeronáutica, de vaga para vaga, por exemplo, tem muito menos candidato para odontogeriatria do que para endo, por exemplo. Né? Aquele número de, sei lá, 300 por vaga em endodontia na Marinha, não é um número real de candidatos sérios, é um número de inscritos. Candidatos sérios, a gente conta nos dedos. 3, 4, no máximo estourando. Eu tenho experiência com isso. Eu sei do que eu estou falando. Você pode ser um desses primeiros colocados ali. Basta você ser uma pessoa que usa todo o seu tempo livre para estudar e estudar corretamente, com direcionamento. Não tem mistério. E o que é interessante da carreira militar é que quando você passa nesses concursos e a carreira é igual nas três forças, né, só muda a farda, além de todos esses benefícios que eu falei, foquei basicamente aqui no financeiro, né? Mas como a carga horária é de 30 horas semanais, ou seja, uma manhã de trabalho ou uma tarde de trabalho por dia em hospital militar, você vai ter tempo para, por exemplo, progredir mais rapidamente no mercado tradicional do odonto, montando um consultório, por exemplo, se você quiser, do que um dentista que não passou em concurso militar. Porque você vai ter a retaguarda da carreira militar, você vai ter dinheiro para investir no consultório, você vai ter tempo para investir no seu consultório, sem aquela pressão enorme de tentar, sabe, captar os seus pacientes ali para sobreviver. Não, é outro mundo. É outro mundo. Tá? A maioria dos dentistas militares trabalham fora. Foi o que eu fiz, eu apenas enveredei por outro caminho, em vez de montar consultório, eu fui para essa área de mais empresarial, né, de concurso militar, né, de preparatórios, né, para concurso militar, mas eu poderia muito bem me encaixar nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, né, para não parecer algo utópico assim, não, é algo que acontece, né, eu sou prova viva disso, estou aqui falando com você por causa disso, tá? Então isso é muito interessante de compartilhar com você. E concluindo, né, esse vídeo de hoje, essa nossa conversa de hoje, fica bem claro aqui que o custo de estudar para ser dentista militar das Forças Armadas, ele inexiste. Ele inexiste. Você não tem que abrir mão de nada. Né? É claro que para se preparar você vai ter que investir em preparatório, né, que é muito mais barato do que fazer tudo sozinho, por exemplo, comprando todos os livros, né, você vai gastar muito menos tempo estudando com preparatório, que já te dá tudo mastigado, como curso de dentista militar. Isso é óbvio, né? Mas você não vai ter que abrir mão de nada para poder estudar. No máximo de futilidades que não estão te levando para lugar nenhum. Beleza? Lembre disso ao final desse vídeo. Tá? Vale muito a pena você dar uma repaginada na sua rotina e você vai ver. É uma promessa isso aqui. Você vai ver que você vai conseguir arrumar tempo para estudar como você nunca imaginou antes. É mais uma questão de disposição e de se enxergar com um pouco mais de autocrítica ali, né? De encarar as coisas como elas são. Faça essa autoanálise
que você vai ganhar muito com isso. Beleza? Me diga aqui nos comentários se isso deu certo, tá? Bom, finalizando esse vídeo, eu te peço aqui para deixar um like, né? Deixa uma curtida aqui nesse vídeo se ele for importante, se você acredita que ele vai te ajudar na sua jornada. Como eu já falei, deixa uma pergunta, um comentário acerca do que a gente conversou hoje aqui. Compartilhe esse vídeo também com todos os seus colegas dentistas que você acredite que precise ouvir o que eu falei nesse vídeo aqui de hoje, tá certo? E se inscreva aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso podcast, né? Comece a seguir o nosso podcast, né? Eu sempre transmito esses vídeos normalmente, tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso podcast Dentista Militar. Beleza? Por hoje é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.